Oremos. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por esta oportunidade que temos de estudarmos a Tua palavra junto com centenas de pessoas, que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entender e aceitar a Tua palavra, colocando-a em prática em nossa vida. Abençoando todos os que nos escrevem pedindo orações, expondo ali seus pedidos, suas necessidades. Tu conheces cada um, Pai. Que permaneçam confiantes em Ti, que não esmoreçam, que perseverem e que as bênçãos sejam concedidas conforme a Tua vontade para a honra e glória do Teu santo nome. Queremos te pedir, Pai, que abençoes a minha esposa Kênia, está hoje completando mais um ano de vida, que ela seja feliz e realizada nos seus objetivos, que permaneça firme na fé também, servindo a Ti. Abençoes Aparecida Farias Lopes, Anita Moreira, Terezinha de Souza Vieira, Loza André, que pede especialmente por Ângela Santos, que está em tratamento contra o câncer. Abençoes Esther Cardoso, que pede por José Marcos, de vitórias nas lutas e problemas que ele enfrenta. Abençoes Matheus Souza, Eliana Bueno, Alceu Florentino, Mônica Soares, Tia Marta, Selma Vale, Maria do Socorro Brasileiro, Edinalva Marinho, especialmente pelo filho Fábio, que Tu, Pai, estejas cuidando de cada um, dando vitórias, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo desta semana. Ontem nós falamos sobre Josué, que é o tipo. Josué, ele representava o Senhor Jesus Cristo, que viria para ser o verdadeiro libertador, não só do povo de Israel, e libertador de todos aqueles que confiam no sacrifício que ele realizou, entregue a sua vida a Jesus, para que sejam vitoriosos. E então hoje nós falaremos desse verdadeiro Josué, que é o antítipo. Só lembrando a vocês que quando nós falamos em tipo, nós estamos falando em algo lá do passado, no Antigo Testamento, uma pessoa, um ritual que era realizado, o santuário terrestre, e tudo era tipo, apontava para o antítipo, que haveria de vir e que veio se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo, mas ainda nós temos um antítipo que irá se cumprir plenamente, que é a Canaã celestial. A Canaã terrestre era um tipo, e a Canaã celestial, para onde nós estamos nos preparando para ir, é o antítipo, é a realidade. O tipo é sombra e o antítipo é a realidade, é luz. Então, para que nós possamos entender de uma maneira mais simples e fácil o que é tipo, o que é o antítipo. O verdadeiro antítipo, o verdadeiro Josué, Jesus Cristo, ele veio cumprindo profecias do Antigo Testamento, desde quando Adão e Eva pecaram, que Deus prometeu a Adão e Eva que enviaria o libertador, que enviaria o resgatador e nasceria de uma mulher. Ali nós encontramos o Evangelho em miniatura, Deus falando para Adão e Eva. E desde que Adão e Eva saíram do Egito, do Éden, que foram expulsos por causa da entrada do pecado, eles aguardaram o cumprimento dessa profecia. Só que essa profecia, ela se cumpriu praticamente 6.000 anos, 4.000 anos depois que Adão e Eva pecaram. Cada filho que nascia era a esperança de que fosse o Messias, o resgatador, o verdadeiro antítipo prometido no Antigo Testamento. E somente então, quando se cumpriu a plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, cumprindo a plenitude do tempo, Jesus veio, Jesus nasceu de uma virgem como estava profetizado. E Jesus, ele viveu a sua vida em prol do semelhante, em prol do ser humano, e ele deu a sua vida para resgatar a muitos, porque nem todos vão aceitar o sacrifício de Jesus. E vamos ler Hebreus no capítulo 3, a partir do verso 7. Hebreus 3, a partir do verso 7, nos diz: Por isso o Espírito Santo diz:
Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova. Apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos, por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo e, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início, lembrem-se do que foi dito: não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Aqui o autor do livro aos Hebreus está lembrando do que aconteceu com o povo de Israel. Peregrinaram 40 anos no deserto por causa da dureza do coração, por causa da incredulidade. E então a palavra de Deus vem advertindo para que hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram lá na rebelião. Deus disse para o povo de Israel que eles iriam possuir a terra. E quando eles já estavam, então, às margens do rio Jordão, ainda Moisés estava à frente do povo, 40 anos havia se passado, só faltava cruzar o rio Jordão para entrar na terra prometida. E então, eles mandam 12 espias para ver se a terra realmente era como Deus havia dito que seria, terra próspera, manava leite e mel. E Moisés então permite que eles vão, 12 espias, um de cada tribo, conhecer a terra. Demoraram lá 40 dias. E quando voltaram de espiar a terra, todos os 12 concordaram de que a terra era boa, produzia com fartura, leite, mel, mas havia um problema, que era cidades fortificadas, gigantes, filhos de Enac, e segundo 10 desses espias seria impossível entrar na terra. E o povo preferiu crer nesses 10 espias do que crer em Josué e Calebe, que trouxeram um relatório sincero e disseram: não, se o Senhor disse que nós vamos entrar, nós entraremos e possuiremos a terra. Eles nunca deveriam se esquecer de que era Deus que iria lutar por eles, não eram eles que iriam lutar com as suas próprias forças. E então o povo se rebelou, o povo chorou, o povo quis apedrejar Josué e Calebe. E aí Deus disse: olha, eu não vou deixar que vocês entrem na terra. Todos vocês que saíram do Egito, que têm mais de 20 anos, vão morrer no deserto. É por isso que diz aqui, em Hebreus, no capítulo 3, que nós lemos, que eles morreram no deserto. Por quê? Porque endureceram o coração. 40 dias que os espias passaram na terra se tornaram 40 anos de vagueação pelo deserto, rodando ali no deserto e peregrinando ali até que se cumpriram os 40 anos, até que toda aquela geração morresse no deserto. Aí agora Moisés também descansa e Josué assume a liderança do povo. E nós lemos então aqui em Hebreus capítulo 4, assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o 7º dia. No 7º dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião
para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Eu li Hebreus capítulo 4, versos de 1 a 11. Aqui esse capítulo vem falando do descanso que o povo iria ter quando entrasse na terra prometida. Mas devido à desobediência deles, eles não entraram no descanso. Aquela geração primeira que saiu do Egito pereceu no deserto. E hoje também, muitos estão aguardando entrar no descanso celestial, mas só entrarão no descanso se obedecerem a Deus, como diz aqui Hebreus. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Irmãos, Deus ele é maravilhoso, misericordioso, Deus é amoroso, Deus ele é tardio em se irar, mas Ele quer que nós ouçamos a sua voz, que façamos a sua vontade. E Ele já fez tudo pela nossa salvação. O antítipo, o verdadeiro Josué, Jesus Cristo, assim como o povo de Israel passou 40 anos no deserto, Jesus, antes de iniciar o seu ministério, após o seu batismo, ele passou 40 dias no deserto também, deserto da tentação. Ali ele jejuou durante 40 dias, 40 noites, e ao final desses 40 dias foi tentado pelo diabo, mas ele venceu, Jesus venceu. As tentações que foram impostas por Satanás, Jesus ele não cedeu. E pela vitória de Jesus, não só no deserto, mas também na cruz do Calvário, ele nos dá também a vitória, se nós obedecermos, se nós fizermos a sua vontade. E o desejo dele é que nós entremos nesse descanso. Nós estamos cansados deste mundo, de dor, de sofrimento, de problemas que nós enfrentamos. E nós estamos aguardando ansiosos o retorno do nosso Senhor Jesus. Quando então nós estaremos durante 1000 anos nos céus, reinando com Ele ali, conhecendo os livros, os registros que estarão abertos a todos para que vejam que Deus é justo e que todos aqueles que não foram salvos foi porque rejeitaram o perdão, o amor de Deus, e os que foram salvos é porque se humilharam, aceitaram, obedeceram e viveram de acordo com a vontade de Deus. Estamos nos preparando, irmãos, para entrar nesse descanso. E sejamos certos de que estaremos lá quando Jesus voltar, não pelos nossos esforços, mas pelos méritos de Jesus e pela nossa comunhão com Ele, cada dia, ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos que precisamos estar sempre em comunhão com Deus, cada dia, cada minuto, cada segundo do dia, pensando nas coisas celestiais. Precisamos trabalhar, estudar, fazer o que temos que fazer, mas que o nosso pensamento esteja sempre naquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia.